Crescer como caçula da família Martinez significava viver à sombra das conquistas do meu irmão Carlos. Enquanto ele colecionava troféus no beisebol e depois conquistava um prestigiado cargo de vendas em uma empresa da Fortune 500, eu passava a infância desmontando eletrônicos velhos na garagem e fazendo perguntas que aparentemente irritavam todos ao meu redor. "Por que o Miguel sempre precisa desmontar as coisas?", suspirava minha mãe ao me encontrar com uma chave de fenda e mais um eletrodoméstico quebrado. O Carlos nunca deu esse tipo de trabalho. No ensino médio, o padrão já estava estabelecido. Carlos era o filho de ouro, trazendo boletins cheios de notas máximas em matérias de negócios e cartas de aceitação das melhores universidades. Eu era o esquisito que passava o intervalo no laboratório de química e os fins de semana montando placas de circuito que ninguém entendia. Quando Carlos se formou como orador da turma e foi para Northwestern com bolsa integral, a família comemorou por semanas. 2 anos depois, quando me formei com o maior índice acadêmico da história da escola e também uma bolsa integral para o MIT, o jantar de celebração durou exatos 5 minutos antes da conversa voltar à última promoção de Carlos. "Química, engenharia, seja lá o que o Miguel faz", meu pai dizia aos amigos. "O Carlos é quem tem senso de negócios de verdade. Isso é o que importa no mundo real." A desvalorização doía, mas aprendi a transformar essa energia no meu trabalho. Enquanto Carlos subia degraus na carreira corporativa, eu me aprofundava na pesquisa em ciência dos materiais. Enquanto ele comprava carros cada vez mais caros para impressionar namoradas, eu passava 18 horas por dia em laboratórios universitários explorando as estruturas moleculares de polímeros condutores. Minha tese de doutorado sobre padrões de condutividade em nanoescala ganhou 3 prêmios acadêmicos e me garantiu uma vaga no Instituto de Pesquisa em Materiais Avançados de Stanford. Ainda assim, os jantares de família continuavam girando em torno dos números de vendas trimestrais do Carlos. "O Miguel ainda está estudando", minha mãe explicava aos parentes, como se fazer doutorado aos 26 anos fosse o mesmo que não ter conseguido decolar na vida. O Carlos comprou a segunda casa no mês passado. A verdadeira virada aconteceu durante meu pós-doutorado em eletrônica flexível. Eu estava trabalhando em uma descoberta que poderia revolucionar a forma como fabricamos processadores de computador. Mas tentar explicar efeitos de tunelamento quântico em matrizes de nanotubos de carbono para minha família era como descrever cores para alguém que nunca enxergou luz. Eles apenas balançavam a cabeça educadamente e mudavam o assunto para a última viagem de negócios do Carlos ou sua nova namorada. Durante 3 anos, trabalhei praticamente na obscuridade, publicando artigos que recebiam reconhecimento de colegas no mundo inteiro, mas continuando invisível para as pessoas que mais importavam para mim. Minha equipe de pesquisa cresceu de 2 estudantes de pós-graduação para 15 pesquisadores em tempo integral. Grandes empresas de tecnologia começaram a enviar representantes para assistir às nossas apresentações no laboratório. Pilhas de pedidos de patente se acumulavam sobre minha mesa como folhas de outono. Mas nas reuniões de família, eu ainda era só Miguel que mexia com computadores. A grande descoberta aconteceu em uma terça-feira de novembro. Depois de meses de experimentos fracassados, finalmente alcançamos supercondutividade estável em temperatura ambiente, em um substrato flexível que podia ser produzido em escala. As implicações eram imensas: celulares que nunca precisariam ser carregados, computadores operando em velocidades inimagináveis, veículos elétricos capazes de rodar por meses com uma única carga. Fiquei encarando os resultados do teste por 20 minutos antes de me permitir acreditar no que os dados estavam mostrando. "Dr. Martinez, minha assistente de pesquisa, Sarah, sussurrou: Você tem noção do que isso significa?" Eu sabia exatamente o que significava. Não era apenas mais uma publicação acadêmica ou uma linha a mais no meu currículo. Era o tipo de descoberta capaz de transformar indústrias inteiras. Mas eu também sabia que, ao compartilhar essa notícia com minha família, receberia o mesmo desinteresse educado que sempre demonstraram diante de tudo que eu já tinha conquistado. Por isso, fiquei em silêncio e me concentrei no processo de registro da patente. Minha advogada, doutora Rebecca Tim, que lidava com casos de propriedade intelectual para grandes universidades há 15 anos, parecia igualmente impressionada com o potencial comercial do que descobrimos. "Miguel, preciso que você entenda uma coisa", ela disse na nossa primeira reunião sobre o pedido de patente. "Isso não é apenas mais um avanço científico. Se a análise preliminar de mercado estiver correta, estamos falando de uma tecnologia que pode valer bilhões." "Bilhões com B?", perguntei, ainda sem acreditar totalmente. "Vários bilhões."
Todas as grandes empresas de tecnologia do mundo vão querer os direitos de licenciamento. Apple, Google, Samsung, Tesla vão disputar entre si para ter acesso. O processo de registro da patente levou 14 meses. 14 meses de revisões técnicas, avaliações de especialistas e uma avalanche de documentação legal, enquanto eu continuava minha rotina de pesquisa e comparecia às reuniões de família onde o Carlos entretinha a todos com histórias sobre sua promoção a diretor regional de vendas. O Miguel ainda está com aquelas experiências dele, dizia com um sorriso condescendente que eu aprendi a odiar. Talvez um dia ele invente algo útil. Deixa seu irmão em paz, minha mãe intervinha, mas nunca de um jeito que realmente me defendesse. Era mais no tom de quem manda alguém parar de provocar uma criança. Ele está feliz com os projetinhos de ciência dele. O pior foi na véspera de Natal, exatamente 2 semanas antes de eu receber a notícia de que a patente tinha sido aprovada. Carlos havia acabado de anunciar o noivado com a namorada de 8 meses, e toda a família estendida se reuniu para comemorar na casa dos meus pais. O tio Roberto voou de Fênix. A tia Carmen dirigiu de Sacramento. Todos os primos trouxeram seus cônjuges e filhos para a maior reunião da família Martinez em 5 anos. Carlos dominava a sala de estar, exibindo o anel de noivado e contando histórias sobre o pedido feito em um restaurante 5 estrelas no Napa Valley. A conversa, naturalmente, migrou para suas perspectivas de carreira, os planos de comprar uma casa maior e sua trajetória rumo a se tornar o vice-presidente mais jovem da história da empresa. E você, Miguel? Perguntou a tia Carmen, num breve intervalo da sessão de adoração ao Carlos. Ainda trabalhando na universidade? Ainda pesquisando esses materiais avançados? Confirmei, já sabendo que os detalhes técnicos fariam seus olhos se perderem em segundos. Que bom, querido, ela disse naquele tom que as pessoas usam quando já estão pensando em mudar de assunto. Alguma chance de conseguir um emprego de verdade em breve? A pergunta ficou no ar como a fumaça do charuto do tio Roberto. Emprego de verdade? Como se 3 anos de pesquisa de pós-doutorado em uma das maiores instituições de engenharia do mundo fossem equivalentes ao desemprego. O Miguel está feliz brincando de cientista, Carlos interveio, com uma risada que arrancou risadinhas da sala. Alguém tem que fazer esses experimentos que nunca levam a nada. Para de brincar de cientista, ele continuou, erguendo a taça de vinho em direção à família reunida. Esses seus experimentos são uma vergonha para a família. Olha só, eu aqui tentando construir uma reputação séria nos negócios. E meu irmãozinho ainda misturando químicos como se estivesse no ensino médio. Todos riram com gosto da performance do Carlos. Até minha mãe sorriu, embora tenha feito uma tentativa sem entusiasmo de mandar ele parar. Meu pai assentiu, como se Carlos tivesse acabado de fazer uma observação brilhante sobre minhas escolhas de vida. Olhei ao redor da sala, para os rostos de pessoas que me conheciam há 31 anos, e percebi que elas realmente me viam como o excêntrico da família, alguém que nunca conseguiu descobrir como ser bem-sucedido no mundo real. Carlos havia construído uma narrativa em que eu era o estudante eterno, o sonhador que jamais alcançaria algo prático ou lucrativo. E todos simplesmente aceitaram isso como fato. Você tem razão em se preocupar, disse baixinho, colocando meu eggnog de lado e deixando a conversa voltar aos planos de noivado e à trajetória profissional do Carlos. Mas, por dentro, eu estava contando os dias para a ligação do escritório de patentes, que eu sabia que estava por vir. 2 semanas depois, eu estava no meu escritório em Stanford revisando propostas de pesquisa quando o telefone tocou com um número que eu esperava há meses. Dr. Martinez, aqui é Patrícia Williams do Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos. Estou ligando com uma excelente notícia sobre o pedido de patente US 202312478911. Meu coração disparou, mas mantive a voz firme. Estou ouvindo. Sua solicitação para supercondutores em temperatura ambiente com substratos flexíveis e métodos de fabricação foi aprovada com proteção integral das reivindicações. Parabéns, Dr. Martinez. Este é um dos avanços tecnológicos mais significativos que processamos nesta década. Fechei os olhos e senti 3 anos de trabalho se cristalizarem naquele único momento. Obrigado. Qual é o prazo para publicação? A patente será publicada na próxima semana. Mas devo mencionar que a notícia já vazou para a indústria. Meu colega da área de licenciamento me contou que a Apple, o Google e a Microsoft já haviam enviado consultas preliminares de licenciamento.
A análise inicial de mercado sugeria aplicações comerciais no valor de bilhões de dólares. Poderia ser mais específico em relação às projeções, Dr. Martinez? Com base na resposta preliminar da indústria, os contratos de licenciamento dessa tecnologia podem ultrapassar 5 bilhões de dólares só no primeiro ano. Samsung e Tesla, ao que tudo indica, estão preparando ofertas concorrentes na faixa de 5,2 bilhões apenas pelos direitos exclusivos de fabricação. Agradeci a Patrícia e desliguei o telefone. Depois fiquei sentado na cadeira do escritório, encarando a parede por uns 10 minutos, tentando absorver a realidade da situação. Em menos de uma semana, eu passaria de ser a decepção da família que brincava de cientista para deter patentes que valiam mais do que o PIB de muitos países pequenos. Mas antes, havia um jantar de família a comparecer. Carlos tinha organizado um jantar comemorativo na casa dos nossos pais para anunciar que sua empresa o havia promovido a vice-presidente de vendas da Costa Oeste, tornando-o o VP mais jovem da história da companhia. Toda a família foi convidada para celebrar mais esse marco em sua ascensão meteórica no mundo corporativo americano. Cheguei exatamente na hora, levando flores para a mamãe e uma garrafa do vinho favorito do Carlos. A casa estava cheia dos mesmos parentes que haviam testemunhado minha humilhação no Natal, todos reunidos para ouvir sobre a nova conquista dele. Miguel, exclamou minha mãe, recebendo as flores com aquela mesma surpresa alegre de sempre, como se fosse incrível lembrar dessas gentilezas sociais. O Carlos vai contar para todo mundo sobre a promoção. Estou ansioso para ouvir, respondi, sentando-me no meu lugar habitual na ponta mais distante da mesa de jantar, enquanto Carlos se posicionava à cabeceira como um CEO se dirigindo ao conselho de administração. Por 20 minutos, Carlos comandou a conversa descrevendo suas novas responsabilidades, o aumento de salário, o escritório de canto com vista para o centro de São Francisco e seus planos de expandir o território de vendas da Costa Oeste. Todos ouviam com atenção absoluta, fazendo perguntas, comentando e oferecendo parabéns que soavam genuinamente entusiasmados. Para ser totalmente sincero, disse Carlos, recostando-se na cadeira com a confiança de quem nunca conheceu o fracasso profissional, eu sempre soube que seria bem-sucedido. Basta ter foco, ambição e entender o que realmente importa nos negócios. Não como certas pessoas que perdem tempo com passatempos que nunca levam a nada. Ele lançou um olhar na minha direção, com um sorriso de canto. Mas, ei, toda família precisa de um sonhador, não é? Os parentes riram educadamente. O tio Roberto ergueu a taça de vinho em um brinde à conquista de Carlos, e todos o acompanharam, enquanto eu apenas bebia minha água e conferia o relógio. E você, Miguel? Perguntou a prima Diana, no breve intervalo após os brindes. Alguma novidade do seu laboratório? Na verdade, sim, respondi, puxando o celular do bolso bem no momento em que ele começou a tocar com o número da Patrícia Williams na tela. Com licença, isso vai ser rápido. Fui até a cozinha e atendi no segundo toque. Dr. Martinez, aqui é Patrícia Williams do escritório de patentes novamente. Espero não estar ligando em um momento ruim, mas queria atualizar o senhor sobre um desenvolvimento. Google, Apple e Microsoft apresentaram uma oferta conjunta de 5,2 bilhões de dólares pelos direitos exclusivos de fabricação da sua tecnologia de substrato supercondutor. Eles estão pedindo uma resposta imediata. Olhei pela porta da cozinha em direção à sala de jantar, onde minha família ainda estava reunida em volta do Carlos, ouvindo falar sobre seus planos de comprar uma casa de férias em Tahoe. Poderia me aguardar só um instante, Patrícia? Claro, Dr. Martinez. Voltei para a sala de jantar, celular na mão, enquanto Carlos explicava como sua promoção o colocava no caminho para, eventualmente, dirigir toda a empresa. Desculpem interromper, falei, olhando diretamente para ele. Mas preciso atender esta ligação do escritório de patentes. Carlos revirou os olhos. Não dá para deixar seus deveres de ciência para depois do jantar? Não são deveres, respondi, colocando o telefone no viva voz. Patrícia, poderia repetir o que acabou de me dizer? Gostaria que minha família ouvisse. A voz de Patrícia encheu a sala de jantar com clareza profissional. Certamente, Dr. Martinez. Eu estava informando que as gigantes de tecnologia Google, Apple e Microsoft apresentaram uma oferta conjunta de 5,2 bilhões de dólares pelos direitos exclusivos de fabricação da sua tecnologia de substrato supercondutor em temperatura ambiente.
Eles a estão caracterizando como o avanço mais significativo em ciência dos materiais dos últimos 50 anos e querem iniciar a produção imediatamente. A sala de jantar ficou em silêncio absoluto. A taça de vinho de Carlos parou no meio do caminho até a boca. O garfo da mamãe congelou sobre a salada. O sorriso confiante do papai se desfez como névoa ao sol da manhã. 5,2 bilhões, sussurrou a tia Carmen com um ambê. Patrícia confirmou pelo viva voz. Dr. Martinez, devo também mencionar que a Samsung e a Tesla indicaram que apresentarão ofertas concorrentes até amanhã de manhã. A análise preliminar de mercado sugere que esta tecnologia pode revolucionar a eletrônica de consumo, os veículos elétricos e o armazenamento de energia renovável. Carlos pousou a taça de vinho com uma mão que já não estava tão firme. Miguel, isso é algum tipo de piada? Não é piada, respondi, tirando o telefone do viva voz. Patrícia, vou precisar revisar as ofertas com minha equipe jurídica e retorno para você amanhã de manhã. Claro, Dr. Martinez, parabéns mais uma vez por essa conquista extraordinária. A indústria já está chamando de o avanço da década. Desliguei o telefone e olhei ao redor da mesa para os rostos dos meus familiares, que talvez estivessem me enxergando de verdade pela primeira vez em 31 anos. Carlos me encarava como se eu tivesse acabado de criar asas e começado a falar grego antigo. Miguel, disse meu pai lentamente. Ela disse 5,2 bilhões? Esse é o lance mais alto até agora, confirmei, sentando-me novamente e pegando calmamente a cesta de pães. Embora Patrícia ache que vai subir ainda mais quando a patente for oficialmente publicada na próxima semana. Seus projetinhos, murmurou minha mãe, quase sem voz, valem 5 bilhões. A descoberta específica envolve alcançar supercondutividade estável em temperatura ambiente, em substratos flexíveis que podem ser fabricados em escala industrial, expliquei, passando manteiga em um pãozinho como se não estivesse descrevendo uma tecnologia capaz de remodelar a economia global. Isso tem aplicações que vão de baterias de smartphones a sistemas de carregamento de veículos elétricos, até computadores quânticos. Carlos abriu a boca, fechou, abriu de novo, e parecia ter esquecido como se falava. Miguel, disse o tio Roberto, inclinando-se para a frente com súbito interesse intenso. Quando você fala em direitos exclusivos de fabricação, quer dizer que a empresa que vencer o contrato de licenciamento vai controlar a produção do componente eletrônico mais revolucionário desde o microprocessador, concluí. As projeções iniciais sugerem que pode gerar de 20 a 30 bilhões de dólares em receita anual dentro de 5 anos. Seu irmão acabou de ser promovido a vice-presidente. Isso é maravilhoso para o Carlos, disse minha mãe, com a voz fraca, como se tentasse manter algum resquício de hierarquia familiar, mesmo enquanto os alicerces dessa hierarquia desmoronavam ao redor dela. É realmente uma grande conquista ser vice-presidente, acrescentei com sinceridade. Carlos finalmente encontrou a voz. Miguel, por que você nunca nos contou nada disso? Pensei com cuidado antes de responder. Você quer dizer como quando contei sobre minha tese de doutorado que ganhou o prêmio de pesquisa excepcional da National Science Foundation? Ou quando mencionei que meu trabalho de pós-doutorado saiu na capa da Nature Materials? Ou ainda quando expliquei que Stanford me recrutou especificamente por causa da minha pesquisa inovadora em polímeros condutores? O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo da mamãe, no corredor. Nós pensávamos, disse Carlos devagar, que você só estava brincando com projetos de ciência. E eu estava mesmo, concordei. Projetos de ciência que, aparentemente, valem mais do que a maioria das empresas da Fortune 500. Meu celular tocou de novo. Desta vez era o Dr. Tim, meu advogado de patentes. Miguel, espero que esteja sentado. A Samsung acabou de ligar com uma oferta de 6,8 bilhões. Eles querem iniciar as negociações imediatamente e estão falando em financiamento adicional para pesquisa que pode chegar a dezenas de bilhões. Olhei para Carlos, que tinha passado a última hora explicando como sua promoção a vice-presidente representava o auge do sucesso nos negócios. Rebeca, pode me enviar os termos preliminares por e-mail? Estou em um jantar de família celebrando a promoção do meu irmão. Claro, Miguel. Trabalho com propriedade intelectual há 20 anos e nunca vi nada parecido. Você basicamente criou uma nova categoria dentro da ciência dos materiais. Isso vai mudar tudo. Depois de desligar,
Percebi que todos à mesa me encaravam com expressões que variavam entre choque e algo que parecia perigosamente próximo do medo. A Samsung ofereceu 6,8 bilhões, anunciei, de forma quase casual. Além de financiamento adicional para a pesquisa. Papai pigarreou. Miguel, acho que devemos um pedido de desculpas. Por quê? Perguntei, genuinamente curioso. Por não entendermos a importância do seu trabalho, disse mamãe, estendendo a mão por cima da mesa para tocar a minha. Achávamos que você estava apenas experimentando. E eu estava mesmo. É assim que as descobertas acontecem. Você experimenta até encontrar algo que muda o mundo. Carlos estava estranhamente quieto, olhando fixamente para o prato como se ele guardasse os segredos do universo. Finalmente levantou os olhos para mim, com uma expressão que eu jamais tinha visto em seu rosto, respeito genuíno misturado a algo que poderia ser humildade. Miguel, eu te devo um enorme pedido de desculpas. Sempre te tratei como se estivesse desperdiçando seu tempo. Não fazia ideia de que você estava trabalhando em algo tão significativo. Está tudo bem, respondi, e falava sério. A maioria das pessoas não entende pesquisa em ciência dos materiais. Não é exatamente assunto para conversa de coquetel. Mas nós não somos a maioria das pessoas, disse papai com firmeza. Somos sua família. Devíamos ter prestado atenção. Devíamos ter feito perguntas melhores. Vocês deveriam ter confiado que eu sabia o que estava fazendo, corrigi suavemente. Mas eu entendo por que não confiaram. O que eu faço é muito abstrato até resultar em algo assim. Meu celular vibrou com uma mensagem do Dr. Tim. A Tesla acabou de ligar. 8,2 bilhões. Eles querem se reunir amanhã de manhã. Mostrei o texto para Carlos, que leu 2 vezes antes de devolver o telefone com as mãos trêmulas. 8 bilhões, repetiu devagar. Por uma patente, confirmei. Embora seja fruto de 3 anos de pesquisa e de cerca de 20 descobertas secundárias que provavelmente gerarão patentes adicionais nos próximos anos. O jantar de família que deveria celebrar a promoção de Carlos havia se transformado em algo completamente diferente. Em vez de brindarem a sua vice-presidência, todos me faziam perguntas sobre supercondutores, leis de patentes e o que eu pretendia fazer com mais dinheiro do que qualquer um deles já havia imaginado. Você vai vender para a Tesla? Perguntou a prima Diana. Ainda não decidi, respondi. Sinceramente, há vantagens em trabalhar com diferentes empresas. A Tesla poderia acelerar a adoção global de veículos elétricos. A Apple poderia revolucionar a eletrônica pessoal. O Google poderia usar a tecnologia em pesquisas de computação quântica. Cada opção teria um impacto diferente no mundo. Miguel, disse Carlos em voz baixa, quero que você saiba que tenho orgulho de você. Orgulho de ser seu irmão. E me desculpe por ter sido tão estúpido a ponto de não enxergar o quão brilhante você é. Pela primeira vez em anos, as palavras de Carlos soaram genuínas, não performáticas. O irmão que sempre havia ridicularizado meu trabalho como experimentos constrangedores agora me olhava como se realmente me admirasse. Obrigado, respondi. Isso significa mais do que você imagina. Mas, mesmo aceitando seu pedido de desculpas, não consegui deixar de pensar em todas as vezes em que tentei explicar minha pesquisa para a família e ninguém quis ouvir, ocupados demais comemorando os números de vendas trimestrais de Carlos. Em todos os natais em que minhas conquistas acadêmicas eram ignoradas em favor da sua mais nova promoção. Em todos os momentos em que me senti invisível dentro da própria família, só porque o que eu fazia não se encaixava na definição deles de sucesso. Na semana seguinte, a guerra de lance se intensificou. A Tesla aumentou sua oferta para 9,1 bilhões. A Apple respondeu com 9,8 bilhões mais participação acionária em uma nova divisão de pesquisa. O Google ofereceu 10,2 bilhões e a oportunidade de liderar um novo laboratório de ciência dos materiais. A Samsung voltou com uma oferta de 11,5 bilhões e a promessa de construir uma instalação de manufatura dedicada com o meu nome estampado na fachada. Enquanto isso, minha família havia se transformado completamente na forma como me tratava. Mamãe passou a ligar todos os dias para saber sobre as negociações. Papai começou a contar aos amigos do golfe sobre o filho, o gênio inventor. Carlos apresentou-me a noiva como a meu irmão, o cientista bilionário. Eu tinha que admitir, a atenção era boa.
Depois de anos sendo o parente esquecido, ser tratado como a pessoa mais importante da sala era uma mudança bem-vinda. Mas também deixava claro quão condicional sempre fora o respeito deles. Eles não me amavam mais do que antes. Apenas finalmente entenderam que eu valia a atenção deles. No fim, decidi licenciar a tecnologia para várias empresas em vez de vender de forma exclusiva para apenas uma. A Apple ficou com os direitos de fabricação para eletrônicos de consumo. A Tesla recebeu as aplicações para veículos elétricos. O Google levou a pesquisa em computação quântica. A Samsung garantiu os equipamentos de manufatura industrial. O total dos contratos de licenciamento chegou a 18,7 bilhões ao longo de 7 anos, com financiamento adicional de pesquisa que poderia alcançar 30 bilhões se determinadas metas de desenvolvimento fossem atingidas. Usei parte do pagamento inicial para criar a Fundação Martinez de Pesquisa em Ciência dos Materiais, oferecendo bolsas para estudantes de pós-graduação cujos trabalhos fossem considerados experimentais ou abstratos demais para receber financiamento tradicional. Estudantes como eu havia sido, trabalhando em projetos que talvez suas próprias famílias não entendessem, até que chegasse o momento da descoberta. A promoção de Carlos a vice-presidente continuava sendo uma conquista significativa, e eu fiz questão de celebrá-la adequadamente em nosso próximo encontro de família. Mas a dinâmica já havia mudado para sempre. Eu já não era mais o irmão caçula que brincava de cientista enquanto Carlos alcançava o sucesso de verdade no mundo dos negócios. Eu era o Dr. Miguel Martinez, detentor de patentes avaliadas em quase 20 bilhões, cujas pesquisas experimentais haviam mudado de forma fundamental a maneira como o mundo fabricaria dispositivos eletrônicos pelos próximos 50 anos. E Carlos, em sua defesa, nunca mais sugeriu que eu deveria parar de brincar de cientista e arrumar um emprego de verdade. A família finalmente havia aprendido que, às vezes, as descobertas mais importantes vêm justamente das pessoas de quem menos se espera, trabalhando em projetos que ninguém entende, em busca de inovações que podem mudar tudo. Às vezes, a pessoa que mistura substâncias na garagem é a mesma que cresce para reestruturar a economia global. Às vezes, brincar de cientista é, na verdade, o trabalho mais sério de todos.